Fim de tarde, início de noite, para deixar você com muita informação e notícias. Gente, hoje o que nós vamos falar em relação à soltura, eu vou usar esse termo, de um acusado de um crime bárbaro, coloca em xeque o trabalho da polícia e principalmente o nosso judiciário, de não ver a necessidade de deixar pelo menos resguardado do convívio da sociedade, um homem que hoje não resta dúvidas que é um assassino. Imagens mostraram ele cometendo um crime, ele se apresenta à delegacia e assume a autoria, só que ele não entregou a arma do crime e ele está solto com uma arma. Aí você vai me dizer, Nader, mas o delegado não podia prendê-lo? O delegado até tentou, mas chegou ao limite do permitido da permanência dele na delegacia. O Ministério Público, e eu digo os dois promotores de justiça da cidade de Marialva, o juiz da cidade de Marialva, desde a noite de ontem, quem tem WhatsApp, quem faz parte de grupos de notícias, sites de notícias, todos os sites desde a noite de ontem relataram que esse homem aí estava preso. Na manhã de hoje, todos os principais jornais de todas as emissoras, RIC TV, Massa, Band, os sites Plantão Maringá, o Almenara, o RIC+, trouxeram a informação na internet. Ao meio-dia, a RIC aqui com o Salsicha, a Rede Massa lá também trouxe a informação, a Band também trouxe a informação, ou seja, não foi por falta de informação de dizer que esse homem estava preso. Bastava abrir o número do Projude que o juiz veria ali, como nós vimos, que está o pedido do delegado feito ontem às 8 horas da manhã do pedido de prisão preventiva desse homem. Repito, para o delegado, um homem que não está em condições de viver em sociedade, ele surtou e a família sabe disso. Ele não entregou a arma e ontem foi feito o pedido, eu repito. Até ao meio-dia de hoje, ou seja, 12, 24, 25, 26, 27, 28 horas depois do pedido, nenhum dos dois promotores de justiça de Marialva e nem o juiz viu isso. Eu repito aos dois promotores, mais uma vez, de Marialva e ao juiz de Marialva, a violência praticada por esse homem que sai tranquilamente. Agora eu pergunto, e eu espero que a gente tenha uma resposta. Se esse homem que está com a arma, que ele não entregou, matar mais alguém, porque segundo o delegado, o mecânico que ele matou foi uma vítima inocente, não teve nada de abuso. De quem é a responsabilidade pela morte, caso esse homem venha cometer outra? Eu respondo, sem medo nenhum, do Ministério Público e da Justiça. Porque eles sabiam do pedido de prisão desse homem e não tomaram nenhuma providência. Reitero que todos os meios de comunicação da nossa região trouxeram a prisão desse homem ao meio-dia. Pela manhã, todos os sites, rádios trouxeram a notícia. Ontem à noite, sites de notícia da nossa região relataram também a prisão. Os portais de notícia de Marialva na noite de ontem. Diretor, me confirma os dois portais. Tem o Tribuna Interativa e o Notícias de Marialva. Na noite de ontem colocaram que esse homem se apresentou com vídeos mostrando ele. E mesmo assim, a justiça permitiu que esse homem fosse posto em liberdade. Se ele voltar a matar, quero deixar bem claro aqui, público e notório, a responsabilidade é da justiça. Porque ele está em surto, não poderia ser colocado em liberdade e ele pode voltar a matar. Não é da polícia. Vamos deixar isso claro aqui hoje. Que a sociedade saiba que a Polícia Civil fez o papel dela. A Polícia Militar fez o papel dela. Mas, lamentavelmente, o Judiciário, repito, de Marialva não fez o papel dela. E a gente aqui não vai se omitir quando há uma falha do Judiciário. Não podemos permitir que um homem em surto, armado, continue em liberdade. Não é o papel da RIC TV, não é o papel do Cidade Alerta compactuar com isso. Daqui a pouco nós vamos falar mais com a entrevista do delegado, a gente está
preparando o material, eu conversei com o delegado na tarde de hoje, de Marialva, que foi colocado em liberdade. Repito, o mandado de prisão desse homem foi feito ontem pelo delegado às 8 horas da manhã. Tivemos acesso a todo o processo. Ele se apresentou aos policiais depois de ligar para a família na noite de ontem. Durante toda a noite de ontem, o site Tribuna de Marialva, como é que é o nome, diretor? Me ajuda? Me ajuda porque eu quero deixar claro isso. Tribuna Interativa e o Notícias de Marialva registraram esse homem se apresentando aos policiais. Durante a madrugada, várias mensagens no WhatsApp de compartilhamento também da prisão desse homem. Nas primeiras horas da manhã de hoje, rádios de toda a região, programas de TV da nossa região, na RIC TV, na Massa, na Mand, todo mundo registrou. Durante a manhã de hoje também a notícia se espalhou por vários sites de notícia em Maringá e região. Ao meio-dia, o Salsicha trouxe aqui com uma reportagem da Letícia Freitas, a Massa também trouxe, a Band também trouxe, ou seja, foi público e notório de que esse homem estava na delegacia, era um assassino confesso e que ele não podia voltar para a rua. Já cogitava-se a possibilidade, porque a esposa dele falou que ele estava em surto. Pois bem, o delegado segurou ele durante a noite, até amanhã, quando ele chegou para ouvi-lo. Natural. Só que deu meio-dia, nenhum dos dois promotores de Marialva ou o juiz se pronunciaram sobre o pedido de prisão. E o delegado não podia deixar esse cara porque ele estava cometendo um crime, mantendo esse cara na delegacia. Simplesmente diga, ó, tchau, obrigado. Aí eu pergunto, esse homem que para a família, antes de cometer o crime, ele já vinha dando indícios de que não estava bem psicologicamente, mata o inocente, que você vai ver agora o que o delegado vai dizer. O mecânico estava na hora errada, no lugar errado. E mais, ao se apresentar aos policiais, ele não entregou a arma do crime, porque todo mundo acha que foram tiros. Não foram, foram pelo menos 5 tiros dados contra o mecânico. Quando o mecânico está caído no chão, que leva coronhadas, ele leva um tiro a queima-roupa na cabeça. Esse homem está na rua. E a arma, ele não entregou ao delegado. Se ele voltar a sair para a rua com uma faca ou com um revólver, que ele matou o mecânico, e matar mais alguém, de quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade? Eu conversei com o delegado. É o trecho do delegado que está aqui, né? Não, o trecho do delegado. O delegado. Porque ele foi colocado em liberdade. Coloca o delegado pra gente, roda aí. Ele disse algo ao senhor que agregou ao inquérito que o senhor pretende mandar ao Ministério Público? Olha, o depoimento dele, né, a expectativa que nós tínhamos, né, de esclarecer qual foi a motivação do crime, que era a nossa principal assim, incógnita, né, nós assim, não obtivemos êxito, porque ele não nos apresentou uma motivação, né, que fosse, vamos dizer assim, plausível, uma motivação concreta, né, que tivesse levado ele, a cometer esse delito. Ele apresentou, né, algumas justificativas, vamos dizer assim, aquilo que eu classificaria como pseudo-justificativas, né, justificativas que não são condizentes com a realidade dos fatos. Quais seriam essas justificativas? Ele, né, nos reportou uma situação que teria ocorrido entre ele, né, e a vítima, mas assim, pela própria cronologia dos fatos, de quando teria ocorrido isso, as datas não batem, né, não havia esse vínculo dele com o autor, com a vítima, na época desses fatos que ele acabou reportando. E assim, o que chama a atenção é que as falas dele, né, aquilo que ele alegou, são coisas assim bastante desconexas, são coisas assim que ele foi jogando, que se nós fôssemos espalhar em uma mesa, nós não conseguiríamos estabelecer nenhum tipo de elo com das coisas que ele falou. Doutor, conversei com vários parentes, pessoas ligadas ao assassino, que agora
deve responder por esse crime, já que foi flagrado por imagens cometendo o crime. As pessoas dizem que ele fala que teria sido abusado pela vítima na infância ou no passado e de que agora essa pessoa teria contado para alguém, até de um meio de comunicação de rádio, isso teria sido vinculado em rádio, e de que na rua ou nas ruas as pessoas estariam zombando, rindo da cara dele. Ou seja, dizendo que o fato das pessoas estarem zombando dele teria motivado ele a cometer o crime. Mas nada disso ficou comprovado, né? De fato, essa é a história, né, que ele nos contou, mas assim, ele alega, dentre outras coisas, né, de que esse fato, né, a pessoa teria um registro de mídia, né, desses fatos, e assim, pela data que teria ocorrido, nós não tínhamos sequer mecanismos de registro, né? Esse fato teria ocorrido ali no metade da década de 90. Nós não tínhamos celulares, nós não tínhamos meios instantâneos de registro, né, dessa atividade, se é que ela aconteceu. E ele, de fato, falou, né, que essa pessoa, né, teria, né, passado essa informação para alguém de uma rádio, e que essa rádio teria noticiado, que não teria citado o nome dele, mas que todos sabiam que se tratava dele, e que por isso ele assim, teria ficado com muita raiva da vítima. Mas assim, são fatos completamente desconexos, que não encontram nenhum tipo de ressonância com a realidade. Doutor, ou seja, diante do que o senhor está nos passando e do que nós vimos aqui, a vítima estaria na hora errada, no lugar errado, e teria sido uma vítima inocente de alguém supostamente insurdo. Olha, resumidamente, seria isso, né? Nós estamos diante de um fato, até o caso de, já concluindo o inquérito, né, suscitar o Poder Judiciário, né, que se faça um incidente, né, um incidente de sanidade mental, para que nós, né, possamos averiguar qual que é o estado de sanidade mental do investigado. Os elementos, a forma com que ele falou, os elementos que ele trouxe, não são de difícil verificação prática. Vou fazer as duas últimas perguntas ao senhor, que eu acho que são fundamentais diante do que o senhor nos disse. Ele entregou a arma do crime, apresentou a arma utilizada para matar o mecânico? Não, essa foram uma das indagações que nós fizemos. Ele alega que todo esse tempo ele esteve escondido em uma mata, uma floresta, e ele enterrou essa arma, né, nessa mata, mas que ele não sabe precisar sequer a direção dessa suposta mata. Ou seja, doutor, ele não entregou a arma e foi colocado em liberdade. Se ele é uma pessoa que não está em sã consciência ou não tem consciência dos atos a qual pratica, vindo a ser até considerado inimputável pela justiça no futuro, caso fique comprovado, ele pode voltar a cometer o crime. Por que colocado em liberdade? Olha, nós, policiais, operadores, né, do direito, a gente tem que atuar dentro da margem de legalidade. Vamos lá, eu não sou advogado de defesa da polícia, e vocês já perceberam isso. Mas eu acho que se faz necessário, assim como fizemos ontem e trouxemos leis aqui que corroboram com a nossa sociedade em busca de uma sociedade melhor, também não quero ser melhor ou pior do que ninguém, eu só quero ser verdadeiro. O Everton, o Carlos, o Henrique, a Marlene estão comentando aqui no YouTube e eu vou responder as perguntas de vocês aqui, sem ser defensor da polícia. O Aparecido diz o seguinte: matou, tem que ir preso. Quem tem direito de tirar a vida é Deus. Esse delegado é igual assassino. Respondendo ao que disse o Aparecido, o delegado fez o papel dele. O delegado encaminhou à justiça ontem às 8 horas da manhã um pedido ao juiz que desse o deferimento, ou seja, aceitasse o pedido de prisão preventiva, para caso esse homem fosse preso ou se apresentasse, ele ficasse detido. E sabe o que aconteceu, comunidade de Marialva? O juiz daí nem viu esse papel ainda. Pelo menos até agora, a hora que eu entrei no ar, ele não tinha deferido.
O Ministério Público também não se manifestou pela prisão. Não quero aqui levantar falso testemunho perante a justiça, mas 2 promotores, nenhuma manifestação. Pedido feito ontem, durante toda a noite esse homem ficou preso. Na manhã de hoje, todos os meios de comunicação noticiaram a prisão dele e não deram bola, simplesmente ignoraram. Boa noite, Nader. Eu não estou acreditando no que estou ouvindo. Uma pessoa mata um trabalhador e é solto. É coisa de outro mundo. É. Agora ele mata e fala que é surto. Não. Antes dele matar, ele já vinha dando indícios de que estava surtando. A esposa, ao prestar declarações na delegacia, contou ao delegado que ele dizia estar sendo seguido, que ele dizia um monte de coisas. Conversei com o irmão dele hoje, o João, na porta da delegacia, quando foi buscar essa moto. Gente, o delegado fez o que podia ser feito, e eu não conhecia o delegado, foi um prazer conhecê-lo, doutor, e quero dizer ao senhor, estamos aqui do Cidade Alerta à disposição para sempre contar a verdade para a população, conte sempre conosco, mas a verdade tem que ser dita muitas vezes. E esse caso, a Polícia Civil fez tudo de forma correta. Agora, se ele voltar a matar, não coloquem a culpa na polícia. Alguém vai ser o responsável por essa morte, e não vai ser a polícia, porque ele está com a arma do crime, e ele está sim surdo, como disse o próprio delegado. E a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque isso pode acontecer com várias pessoas e com muitas famílias. Surtos acontecem. A gente viu um caso aqui, próximo de Londrina, há cerca de 10, 15 dias, do rapaz que matou a mãe, matou a esposa do irmão e tentou matar a sobrinha. E ele estava em surto. Tentaram interná-lo um dia antes e não tinha vaga.